Você já parou para pensar quando, como e onde o dinheiro foi criado, nos dando conforto e ajudando a realizar os sonhos que desejamos com mais autonomia? Como o dinheiro surgiu? A história por trás do papel moeda. Está pronto para entrar numa nova jornada onde vamos descobrir como o dinheiro foi se transformando ao longo dos séculos? Mas antes de embarcarmos nessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A primeira moeda que se foi criada e tem notícia até hoje foi na Turquia, anteriormente conhecida como Lídia, cerca de 7 séculos antes de Cristo. Mas afinal, como os seres humanos faziam antes disso? Era utilizada uma técnica chamada de escambo, que é uma forma de troca direta de bens e serviços sem o uso de dinheiro. É um sistema de comércio onde as pessoas negociam itens de valor equivalente diretamente entre si. Alguns exemplos são um pescador que poderia trocar peixes por grãos, ou um pastor que poderia trocar algumas ovelhas por uma vaca. Esse tipo de atividade também fortalece laços entre a vizinhança, mas o escambo traz em si alguns problemas. Ele exige que cada lado esteja necessariamente interessado na oferta do outro. Vejamos mais um exemplo. Se o pescador de peixes, ao invés de querer grãos, queira trocar por galinhas, mas o outro interessado apenas tem os grãos para realizar a troca. Nesse caso, a transação não acontece. Então entendemos que o escambo era refém da coincidência dos desejos entre ambas as partes. Outro problema, você acha que peixes e grãos valem a mesma coisa? Depende se a safra de grãos for excedente, pois você tem muitos grãos que consequentemente acabam valendo menos. E se a safra for pouca, esses grãos passam a valer bem mais. Essa relação se chama lei da oferta e demanda, e existe a dificuldade de avaliar o valor das coisas e de saber se essas trocas seriam equivalentes. O próximo problema é a dificuldade de armazenamento. Pense um pouco, se você possui uma vaca, ela possui a capacidade de gerar leite. Só que sem geladeira, você não consegue armazenar leite em nenhum lugar, então ele estraga. Agora, se você é um agricultor e consegue guardar os grãos para momentos difíceis, como a grande seca, na qual nem a vaca conseguiria comer direito, por falta de pasto, isso fazia com que poucas pessoas tivessem muito poder econômico, gerando muita desigualdade. Tudo isso começou a mudar com a criação da primeira moeda, e foi durante o reinado de Alá que foi criada a primeira moeda, onde se tem notícia. E essa moeda era feita de elétron, uma liga natural de ouro e prata, encontrada com certa facilidade nos rios da região. Só que essa moeda não é um simples pedaço de metal precioso. Ela tem uma informação que faz total diferença, um carimbo oficial. Essa é uma condição vital para que qualquer moeda exista, pois ela só existe quando a autoridade, no caso o rei, estampa um carimbo nela. As moedas eram práticas e duráveis, e o mais importante, confiáveis. Imagine o quanto foi útil. Pela primeira vez, não era mais necessário carregar gado ou sacos de grãos de um lugar para o outro. Claro que essa era uma novidade, e se espalhou rapidamente por todo o mundo antigo. Assim como aconteceu com a escrita e a matemática, cada civilização passou a copiar a ideia de outras. Alguns registros escritos da época, como as obras de Heródoto, mencionam o uso dessas moedas que se espalharam pela Grécia Antiga e pela Pérsia, onde atualmente está o Irã. Essa invenção foi um marco abrindo caminho para o desenvolvimento econômico e cultural de civilizações inteiras. Só que com a moeda surgiu um outro problema. Vamos imaginar como era a vida de um comerciante que estava realizando o fechamento do caixa após um dia movimentado na sua barraca. O tempo passa e você vai tendo mais fidelização. Seus clientes passam a movimentar muito mais dinheiro, seja para comprar mais produtos ou para lucrar com ele. É claro que centenas de milhares de moedas passariam pela sua venda. Vamos pensar que um belo dia você tem a maior venda da história de sua barraca. Seria uma grande alegria ter milhares de moedas para poder guardar, certo? Ou será que não? Nesse caso, o trabalho está só começando.
Você teria que levar para casa sacos e sacos pesados de moedas. E essa foi a realidade durante cerca de 10 séculos. Só que uma grande inovação estava por vir. Bem lá no interior da China, os comerciantes chineses resolveram criar um sistema paralelo baseado nas moedas reais. Inicialmente, eles começaram a usar recibos de papel emitidos por uma fonte confiável como um papel de troca por moedas de verdade. Era a invenção do papel moeda. Com o papel moeda, as transações se tornaram bem mais fáceis, rápidas e seguras, abrindo um novo capítulo na história do comércio global. Só que uma solução cria outro problema. Veja só, se o dinheiro deixa de ser uma moeda de ouro ou de prata, ou um metal precioso e passa a ser um papel, onde será que está o valor dele? Um papel não é um metal precioso. Você precisa que haja confiança das pessoas para acreditar que uma cédula vale alguma coisa. E isso não é o bastante. Para piorar, já estávamos na Idade Média e as reservas de ouro e prata na Europa estavam cada vez menores.